e glória, em nome de Jesus. Amém. Louvar. Poder sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, queridos, e você que está ao alcance de nossa voz aí pelo culto online assistindo, medita, reúne a família, convida, compartilha. Vamos se alimentar da palavra de Deus. Amados, queridos, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Como temos falado aqui, falei um pouquinho na quarta-feira, matematicamente, numerologicamente, passou de 89, só pode ser 90. Passou de 90, 91 e assim sucessivamente. A igreja do Senhor, independente de números, ela precisa ser relevante em todo o tempo enquanto permanecer aqui na terra. Precisa ser relevante e impactar. E o que nos faz ser relevante e permanecer fiel a esse princípio, se não for a pessoa de Cristo Jesus, o Senhor? Tempos passam, pessoas vêm, pessoas vão, mas a igreja permanece fiel ao Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso alvo é Cristo. Então, o tema da mensagem nessa noite: não saia do seu alvo. Saiba de uma coisa: crê no Senhor Jesus, mas não saia do seu alvo, que é Cristo. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 23, capítulo 9, versículo 23 e 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23 ao 27. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos se alimentar da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: tudo faço por causa do... Vamos ler junto, com alegria. Tudo faço por causa do... Seja 89, 90, 91. O tempo que a igreja está na terra, fazemos por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, que consigais o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, sem motivo, sem sentido, ao vento, não, tem foco, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, à servidão, para o reino, para que, tendo pregado outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Volta ao versículo anterior. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como os desferindo golpes no ar, ou seja, andando para qualquer lado, sem uma direção, sem um foco. O que diz o livro de Isaías 53? Cada um andava em seu próprio caminho, como ovelha sem pastor, mas ele fez cair sobre ele o quê? As nossas iniquidades. Diante disso, Paulo diz isso aí: não, peraí, eu não corro para qualquer lado, qualquer vento de doutrina, qualquer falácia, qualquer coisa que algum levanta aí, mas aparece um famoso aí, uma famosa aí, com mais de bilhões de curtidas nas redes sociais, com um livro de autoajuda. Não, peraí, eu não corro para qualquer um aí, sem meta, sem foco, não é assim não, dando golpe no ar, ou seja, sem direção, sendo levado por qualquer vento de doutrina. Mas pastor, está lotado lá, vou para lá, está um movimento, está lotando Maracanã, está lotado Beira-Rio, está lotado os estádios do Brasil inteiro. Filhão, acautelai-vos que ninguém vos engane. Cuidado, nós temos um foco. Prossiga para o outro versículo. Não esmurro o meu corpo,
mas, pelo contrário, mais esmurro o meu corpo, ou seja, sacrifico o meu corpo e o reduzo à escravidão, à servidão, a servir ao Senhor, para que, tendo pregado outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, para anunciar depois, ganhar tantos para o Senhor Jesus, tanto para o reino, e no final de tudo, eu mesmo fiquei para trás. Queridos, deixa de ser religioso, seja servo do Deus Altíssimo. Deixa de ser incrédulo, seja crente. Jesus está voltando. A mensagem que anunciamos, irmão, que a igreja anuncia e prossegue até a volta do Senhor Jesus, é a cruz de Jesus e a sua ressurreição. O foco da igreja é Cristo, a alma da igreja é Cristo, o ar que respiramos é Cristo. Então não saia do seu alvo, não saia do seu foco, porque, como diz bem claro, muitos atletas correm, na verdade o atleta corre, estamos em ano de Olimpíadas, né? Então o que mais vai se falar é de atletismo, e o atleta corre para o seu alvo, independente de ano de Olimpíadas, qualquer campeonato de esporte, todos entram com o intuito de ganhar, ninguém entra, eu só entrei por entrar, negativo, ganhar o troféu, ganhar remuneração, estabilidade, ganhar. E para tal, há um esforço fortíssimo. Procura pessoas profissionais qualificadas. Cola comigo. Não, tu tem experiência, tu já participou, tu já ganhou, enfim. Eu preciso de alguém para me treinar. Vamos lá. Porque eu quero ganhar. Ainda mais nesse ano de Olimpíadas, eu quero o ouro olímpico. Vamos embora. É normal, tá certo. Não dá para cair de paraquedas. Treinar para quê? Dorme até tarde, fazer nada e relaxa. Chegar lá na hora, eu corro e ganho. Vai passar vergonha, vai. Pelo contrário, não vai nem se classificar para as Olimpíadas, porque ele sabe que tem a fase classificatória de qualquer competição. Porque exige um esforço. E todos que estão lá têm um foco. Uma coroa, uma medalha, um troféu e uma grande remuneração. Ok, está mais que lógico e certo. Mais que natural. O Senhor usa Paulo para falar da mesma forma a vida cristã. Não saia do seu alvo. Lembrando, todo atleta que está focado também escuta a palavra negativa. Fala, tu está vendo? Olha aquela nação A, nação B, muito mais preparado, um nível técnico muito mais. Não tem chance não. Desiste, para, filhão, tu é magrinho, tu não vai dar conta. Olha lá, a nação A, a nação B, só maçudo vai ganhar. É normal, muita gente queria te dar para trás. Paulo usa isso e mostra, da mesma forma, é o reino, é a vida cristã. Não vai faltar a gente, para de servir a Cristo, para de ser... Bíblia, palavra, olha aí, as tragédias, as coisas acontecendo. Lembre-se, Deus sempre manda aviso e não quer que ninguém se perca, mas a salvação é uma escolha pessoal. A mensagem que a igreja do Senhor anuncia é: não saia do seu alvo, a cruz de Jesus Cristo. Porque mesmo Ele, o grande Senhor, Deus soberano, não saiu do seu alvo. E muitas das vezes quem está do seu lado é que vai dizer: para, desanima, relaxa, não, vai curtir a vida. Ou eu estou enganado, ou o que a Bíblia diz? Que Pedro, andando com o lado de Jesus, discípulo de Jesus, chega para Jesus e diz o quê? Mestre, não fica falando que tu vai ser crucificado, vai ser entregue aos homens, às mãos, não fala isso não, e ao terceiro dia tu vai ressuscitar. Na mesma hora Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, não saia do seu foco, porque Cristo não saiu. Ele sabia que ia ser crucificado, ia passar por toda a tortura, mas ele sabia que a humanidade precisa de mim. A humanidade precisa desse sacrifício para ser restaurada. E agora, o que nós temos feito a esse grande sacrifício? Não saia do seu alvo, foca em Cristo Jesus. Amados irmãos, se apeguem à palavra de Deus. Nós precisamos voltar à raiz do Evangelho.
prazer de orar, prazer de conversar com Deus, prazer de se abrir com Deus. Abre-se com Deus, busque ao Senhor. O que a palavra de Deus nos ensina? Tudo, está tudo na palavra. Medita nela de dia e de noite, para que prudentemente te conduza. Deus falou isso para Josué e fala para todos nós. A palavra é a saída. O que a palavra diz? Entra para o teu quarto, fala em segredo com Deus, e Deus em segredo te responderá. Tenha comunhão, busque a comunhão, porque senão você e eu não vamos aguentar. Vai cair. Não, mas eu tenho, desses 90 anos, eu tenho quase 80, 70, filhão, estou cascudo de igreja. Vai cair. Se não tiver uma vida de oração, de comunhão e de leitura da palavra de Deus, não vai aguentar a pressão que o mundo faz. Mas em nome de Jesus, e você que está vendo nós pelas redes sociais, no culto online, foque no Senhor Jesus e na sua palavra, e tenha vida de oração, para que você possa resistir o dia mau e vença, no nome de Jesus. A chave da igreja, a força da igreja, está na oração e na palavra. Não adianta a pessoa ser mundialmente conhecido, famosamente, pode ser preletor, pastor, seja o que for, se não estiver anunciando a verdade de Cristo Jesus do Senhor, porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Lembre-se de uma coisa, naquele momento que você precisar, pode ter certeza, muitas das vezes, é duro dizer, pastor, naquela hora que eu mais precisei, minha A e B, que eu esperava, o líder religioso, o pastor, o amigo, a irmã, o irmão, me abandonou. Eu pensei que a igreja ia me ajudar, mas não me ajudou. Eu te pergunto, e desde quando mais Jesus te abandonou? Por que você não chegou na sala do seu quarto, trancou sua porta e se derramou diante do Senhor? O problema da humanidade, o problema de nós seres humanos, é que a gente tira a credibilidade, a fé do Senhor Jesus e começa a criticar, a murmurar, a reclamar. Sai do foco. Se todo atleta saísse do seu foco, ninguém ia ganhar medalha nenhuma, troféu nenhum. Se toda vez que qualquer clube de futebol vai entrar num campeonato, ficasse escutando o tititi de A de B, ninguém ia ganhar taça nenhuma. A verdade é essa. Assim foi como Paulo pega a vida de um atleta e traz para o reino de Cristo. Se a igreja ficar ouvindo, quando eu falo igreja não é templo, é eu e você, ficar dando ouvido a tititi de A e B, filho, no céu tu não vai entrar, o teu foco é Cristo, tu não vai aguentar a pressão. Mas em nome de Jesus, busque ao Senhor. Entra para o teu quarto de guerra, entra para o teu quarto, se abra com Deus, se derrame com Deus, e Deus grandemente te fortalecerá. 90 anos não foi construído com bate-papo, com recadinho de TikTok, mas construído com oração e palavra. Isso é igreja viva, que anuncia que a solução é Jesus Cristo, o Senhor. Para de ficar dando atenção a recado de TikTok, de WhatsApp, redes sociais. Foque no Senhor Jesus, a melhor de todas as mensagens de notícias. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e nos garantiu certeza de vitória e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, não saia do seu alvo. Em seus projetos de vida, chama Jesus para os seus projetos de vida. Está buscando melhoria? Sim, continue, estude, cai para dentro dos estudos, se esforce. Mas lembre-se de adorar o Senhor sobre todas as coisas, em todos os momentos de sua vida. Querido, quantas das vezes a gente, quando na dificuldade, a gente até busca o Senhor, corre atrás, beleza, cola com alguém de oração, ora por mim. Quando Deus dá vitória, tchau, Jesus. Espera aí. Na hora que precisou, estava no enfermo, estava precisando de emprego, estava com uma causa na justiça, depois tem a vitória, sumiu, tomou Doril, sumiu. O que é isso? Que ingratidão é essa?
Aonde está constituída a sua fé? Muitos correm para coisas perecíveis e corruptíveis. Nós corremos para uma coroa incorruptível, as mansões celestiais, o céu preparado para todo aquele que crê em Cristo Jesus confiar. Atos capítulo 3, versículo 18 ao 24, leamos. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciaram por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados, apagados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas. Grave bem, medite bem, dos seus santos profetas, desde onde? Segura aí, desde onde? Não, porque tem gente que chega para mim, pastor Lisete, Antigo Testamento não serve não, pastora, o negócio é só Novo Testamento para lá. Antigo Testamento, não, eu só acredito de Mateus para lá, mesmo assim já está errado. Você só acredita de Mateus para lá, tem muita palavra de Deus para você. Mas tem gente que diz, não, Antigo Testamento, o nome já diz, está antigo, é Antigo Testamento. E o que... quem falou isso aí, não fui eu não, tá? Foi Pedro. Desde a antiguidade, prossiga. Disse na verdade, quem? Moisés. Gente, a gente está falando de Jesus. O que a palavra de Deus disse, na verdade, quem? Moisés já tinha anunciado. Vamos lá. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitar... Então o Antigo Testamento serve para nós, né? Porque próprio Pedro, Novo Testamento, está dizendo de Moisés, Antigo Testamento. Por quê? Porque os judeus acreditavam no Torá. E eles diziam, não, o nosso profeta, o grande guia, é o Torá. Ali está as leis de Moisés. Tá bom, então Pedro diz para ele, o próprio Moisés falou para vocês e vocês não acreditaram. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a eles ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será eliminado no meio do seu povo. E todos os profetas, ou seja, não só Moisés, todos os outros, a começar por quem? Samuel. Peraí, gente, a gente está falando de Jesus. Jesus foi falado lá no Antigo Testamento, sim. E todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Deus sempre manda aviso. E qual é o aviso hoje da igreja do Senhor? Jesus está voltando. Você que está escutando e está vendo pelas redes sociais de online, o culto online da Primeira Igreja Batista em Duque de Caxias, saiba de uma coisa, Deus sempre manda aviso. Jesus está voltando e não quer que você chegue pego de surpresa, porque será num abrir e fechar de olhos. Eu me amarro, irmão, eu adoro o Senhor Jesus, porque a palavra de Deus nos esclarece tudo. Quando a gente vê falácias e conversa fiada, que Antigo Testamento não serve para nada, olha aí, Pedro usando termos e pessoas do Antigo Testamento, para que ninguém podia dizer, quando o Senhor Jesus chegasse, ele soubesse, peraí, igual o crente Bereia, como eu falei na quarta-feira, peraí, estão falando, ele chegou. Quem é? Estão dizendo que o Messias está aí. Deixa eu ler aqui nas Escrituras, nos pergaminhos, nos papiros, se está revelado mesmo a vinda desse profeta. Está mesmo. Ele eu vi. Não está não. Então é falso profeta. É simples assim. Por isso que Pedro falou, vocês sabiam. Moisés falou, os outros profetas falaram, Samuel falou, todos falaram. Então Deus não tem vocês por inocentes, mas ainda há momento de se converter, para que seus pecados sejam cancelados e perdoados os seus pecados. Deus sempre manda vida, e a voz da igreja hoje é, Jesus está voltando, a vinda do Senhor está próxima. Eu sei que muitos estão dizendo para você, conversa fiada. Lembre-se, acharam que era conversa fiada, que ia vir o Criador de uma virgem e ia nascer, mas a prova foi feita, Jesus veio, padeceu por mim e por você,
mas ele foi ao assunto aos céus e falou bem claro, quando foi ao assunto aos céus, varões galileus, quando Jesus subia, 2 anjos desciam e diziam, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Deus que viste subir, assim como foi, ele irá voltar. Amados, a palavra de Deus está te avisando para você não ser pego de surpresa. A mensagem do Evangelho é cruz. É a cruz de Jesus, a tua, a minha, a nossa vitória. Todo atleta olha buscando uma coroa. A nossa coroa está em Cristo. E não saia dela. Qual caminho você tem buscado? Qual socorro você tem corrido? Se apegue ao Senhor. Quantas vezes eu quis você... Jerusalém, Jerusalém, Jesus olha para Jerusalém, eu fiz de tudo. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha junto aos seus filhotes. Mandei profeta, avisei, fiz de tudo, mas vocês não acreditaram. Irmãos amados, Jesus está voltando. Os sinais estão aí, mas a graça de Deus se há de manifestar, trazendo salvação a todos os homens. Eu e você estamos à disposição. Jesus deixou à nossa disposição a sua infinita graça, porque Jesus nos ama. Não saia do seu alvo, aconteça o que aconteça. Não dê ouvidos às falácias, dizer, você não vai conseguir, você não vai alcançar. Esse Deus te deixou, te abandonou. Não, repreende em nome de Jesus. Ore, vida de oração e estudo da palavra. Se apegue à palavra de Deus e viva. Colossenses capítulo 1, verso 9. Vamos, alguns vezes, 9 e 10 primeiro, vamos lá. Colossenses 1, 9 e 10. Preste bem atenção. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. 10. A fim de que viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo fala bem claro, não, eu estou orando, eu busco por vocês, eu não estou aí presente, mas não nega a fé não, pelo amor de Deus, não nega a fé. Está em perseguição, estão dizendo que você é mentiroso, que você é trouxa, que isso não vai dar em nada. Jesus, se é Jesus, esse que vocês falaram, já foi crucificado, já morreu. Não, filho, morreu sim, mas ele ressuscitou. Não deixa a dúvida entrar no seu coração. Queridos, há uma casa maravilhosa no céu, preparada para você, ele está lá. Mas tem uma casa que antes de você ir lá, ele quer morar aqui, que é o seu coração, o meu coração. E acima de tudo, abrace-a no Senhor e na palavra. A força da igreja. Você acha que esse povo avançou, a igreja avançou, ouvindo conversa fiada, dando ouvido à conversa fiada, à fofoca, à murmuração? Não, o evangelho avançou porque eram homens e mulheres escondidos pelas sinagogas, pelos cantos, nas casas, lendo os poucos trechos da palavra de Deus, as cartas de Paulo e, acima de tudo, oração, filho. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Pode falar o que quiser por aí, falácia, conversa, levantar falso profeta, teologia daqui, mentirosa, teologia dali. Uma igreja que ora e busca o Senhor e lê e come e se alimenta da palavra, não é confundido. Porque o nosso foco é Cristo Jesus, a cruz de Jesus. 13, 22, versículo 13 e 22. Ele nos libertou do império das... Jesus já te libertou, filho. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes, todas as coisas nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da quem? Da igreja.
ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve Deus que nele reside toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, e a vós outros também, que outroras eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante o quê? A sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Coisa linda. Quando alguém te disser, por que você serve ao Senhor Jesus? Cadê ele? Ele está aqui? Ele está aqui? Me prova. Palavra. Palavra, querido. Um Deus invisível. Está bem claro aí. Palavra, leia a palavra. Irmãos, muitas das vezes, muitas pessoas estão se desviando da presença do Senhor porque não lê a palavra. É muita comunicação falsa, TikTok, redes sociais, dá mais credibilidade a livro de autoajuda, dá mais credibilidade a mensagem de WhatsApp, de TikTok, do que a palavra. Gente, atenção. Estamos falando de um Deus invisível, mas que tem poder no céu. Olha o que acabamos de ler, no céu e na terra e embaixo da terra. Tudo foi criado por Ele, para a glória dEle. Quer dizer, para a gente ganhar tempo, a palavra de Deus diz, lá no livro de Apocalipse, que Ele foi, na verdade, Ele foi crucificado, o Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Na onisciência de Deus já estava lá, irmãos, a palavra de Deus já dizia isso, antes da fundação do mundo. Colossenses 2, 4, 5. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio. Por isso que Paulo continua falando. Colossenses, alô? Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio de falácia, conversa fiada, fofoca, de titi, ttt, distorcendo, mudando a verdade santa que é a palavra do Senhor. E quantos, muitas das vezes, têm dado ouvido a isso? Mas não saia do seu alvo, não saia do seu foco. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E você só vai ter fortalecimento nisso se você tiver uma vida de oração e leitura da palavra, para você resistir no dia mau. Versículo 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Ele estava preocupado, mas ficou feliz. Mesmo à distância, eu não estou aí, mas vocês estão firmes na palavra. Volta ao versículo anterior. Ele ficou feliz por quê? Assim digo, para que ninguém vos engane com o raciocínio de falar. Estavam muito falsos profetas, muita gente, peraí, a gente está perdendo credibilidade, estamos perdendo o número de seguidores, esse pessoal está dando crédito à palavra de Paulo, dizendo do Jesus crucificado, eu estou perdendo. Então, diante disso, começou a surgir um monte de conversas, mentirosos, pregadores mentirosos, falsos profetas. Paulo começa aí, manda a carta para eles, peraí, mas eu louvo a Deus por vocês, estão firmes na palavra. Porque eu sei que vocês não estão dando ouvido à conversa fiada, raciocínio de falácias. Vocês estão firmes na palavra, eu louvo a Deus por isso. Paulo se alegrou nisso e não seja diferente na sua vida, na nossa vida. Creia no Senhor Jesus e na sua palavra. Afinal, Atos 4:12, a questão é, eu gosto dessa palavra, irmãos. Por quê? Porque quando alguém vem com dúvidas, mas eu quero ter certeza, eu tenho medo de morrer, e para onde eu vou?
quem eu segui. Um diz que é A, outro diz que é B, o líder religioso A, o líder religioso B. Eu já escutei tanta coisa, desde há anos que eu escuto cada um. É Pedro, é João, é Maria, eu não sei o que for. Quem eu tenho que seguir? Eu estou preocupado. Jesus te fala na palavra. E não há salvação, em nenhum outro há salvação, em outro, porém abaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos. Está com dúvida? Sim, todos nós somos seres humanos, temos direito a ter dúvida. É tanta coisa que a gente, é tanta comunicação, ainda mais hoje com redes sociais, mas firma na palavra. Em nenhum outro há salvação em que possamos ser salvos, nem no céu, nem embaixo do céu, nem na terra, nenhum outro há dado entre os homens. Qualquer nome entre os homens, diferente do Senhor Jesus, não há salvação. Em nenhum outro homem há entre os homens que possamos ser salvos, a não ser no nome de Cristo Jesus. Mas diante dessa palavra, a pergunta é, Lucas 18:8. Diante de tudo que temos vivido, diante que a sociedade tem vivido, Lucas 18:8. Porventura, achará porventura fé na terra o Filho do Homem quando ele vier? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. A justiça está próxima. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Como é que está a tua vida? Você que está aí, me assistir pelo canal da YouTube da Primeira Igreja Batista do Caxias, vocês estão aqui presentes. Como é que está? Porque é fé. O que é fé? A gente fala tanto de fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, a convicção das coisas que se espera. Olha só, como a gente move a nossa fé. Exemplo, vou criar um exemplo. Está um monte de banco vazio aqui, mas a igreja é o quê? Está orando. Senhor, salva almas, liberta, porque a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Mas nós somos o quê? O instrumento do Espírito Santo. E você está orando, ok. E você está buscando, e está evangelizando, redes sociais, convidando, enfim. Daqui a pouco, passa alguns meses, e rapaz, os bancos começou a aparecer gente diferente, gente que eu nunca vi. É o que isso? É o pastor? Negativo, é Jesus. Rapaz, e o que é fé? É o firmamento das coisas que não se vê. O que você está vendo? Banco vazio. Fé é o firmamento das coisas que não se vê, porque nesse exato momento eu estou vendo banco vazio. Mas a convicção das coisas que se espera, se cada um de nós, como igreja do Senhor, orar, buscar ao Senhor, clamar a Deus, para que Deus venha atuar em nossa região, em nossa cidade, em nossa vizinhança, ter foco, objetivo, evangelizar, convidar, tratar bem e chamar para a casa do Senhor, Deus, pela fé da sua igreja e a atitude, tem que ter fé e atitude, oração, orar e agir. O Senhor, porque a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se encarrega de atrair vidas para se arrepender aos pés, porque nenhum outro há salvação em que possamos ser salvos, senão no nome de Jesus. Então, fé é isso. Eu estou vendo o banco vazio, mas a igreja vai trabalhar, vai orar, vai jejuar, vai evangelizar, vai convidar, e daqui a pouco chega no meio do ano. É mesmo, né? No início do ano, aquele banco estava vazio, né, pastora? Um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. No meio, gente, lembra? Catuca mesmo. Grava isso aí, depois catuca. Lembra? Verdade, né? No início do ano, um monte de banco vazio. Agora os bancos estão cheios. Gente que eu nunca vi na minha vida. Fé é isso. Você está vendo a situação agora, mas você não aceita e não se acomoda. Você trabalha em cima disso e busca a vitória. Isso é fé. E quando ela acontece, aí você celebra Deus, mas Deus trabalha em cima da sua fé. É que nem quando você está buscando um concurso público, um emprego, uma cura, porque a situação naquele momento é difícil, é crítica, é enfermidade, é desemprego, é um concurso que você está tentando passar, e sabe que tem milhões concorrendo, mas você o quê? Mantém o quê? O foco. Você vai estudar, vai correr atrás, vai orar, vai interceder. Se for caso de emprego, vai correr atrás. Se for caso de enfermidade, você vai clamar, interceder. E quando Deus faz a obra e faz o milagre, você obtém a vitória,
você celebra o Senhor, porque naquele momento atrás, você via a situação crítica, mas quando obtém a vitória, você diz, Deus cumpriu com as suas promessas. Isso é fé. Da mesma forma, a pergunta é, Deus pergunta para a sua igreja e para toda a humanidade, mas nesse momento é para a sua igreja. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Como é que está a sua vida? Como é que está a nossa vida? Como é que está você que está assistindo pelo canal online aí? Como é que está a sua vida? Será que você está acreditando na palavra de Deus ainda? Ou está duvidando? Não duvide, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Jesus está voltando. Gálatas 6, 14, 15, que diz assim, mas longe está de gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Eu não quero saber, Paulo diz, não se preocupa com esse negócio não, circuncisão. Jesus veio para judeu, veio para gentil, para todo aquele que nele crê e nele confiar. O que importa no Senhor Jesus é você crer no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa, seja nova criatura, isso é que importa. E é isso que Paulo fala para o pessoal, não se preocupa com isso não. Gente, não estão falando com vocês não são dignos de salvação, vocês são gentios. Não se preocupe com isso. Ou então muitos diziam para os judeus, não, vocês não são dignos de salvação não, porque vocês crucificaram Cristo. Paulo diz, não importa se é da circuncisão ou se não é, o que importa é ser nova criatura, confessar ao Senhor Jesus e seja salvo. Para a glória de Deus, ser nova criatura. 1 Timóteo 2, 3, 6, porque 1 Timóteo 2, capítulo 3 ao 6, que diz assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Acabou, prossiga. O qual deseja que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é a verdade? A palavra do Senhor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Quem é? Querido, para você estar fortalecido em qualquer conversa fiada, só através da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está me dizendo que só há um mediador entre Deus e um homem, Jesus Cristo, homem. Sabe o que a humanidade, o problema da humanidade é não meditar, e quando medita, não acredita na palavra de Deus. A falta de fé, simples assim. Mas a igreja está orando, vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Amados, para encerrar, Filipenses 3, 13 ao 14, não saia do seu alvo, o ano está começando, tenha foco em seus objetivos, mas acima de tudo, tenha fé em Cristo Jesus, na cruz de Cristo Jesus e na sua grande ressurreição, que ressurgiu ao terceiro dia, para nos garantir a mim e a você salvação e vida eterna. Entrega a tua vida, confessa e se aproxime, medita na palavra de Deus, não saia do seu alvo. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado. Não estou aqui dizendo porque 30, 40, 10, 15, tantos tempos de igreja me garante salvação e vida eterna. Não. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim. Prossigo para onde? Prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa coroa incorruptível. E prossiga no versículo 18 ao 21. Pois muitos, olha atenção, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, clamando, que são inimigos, cuidado, que são inimigos da cruz de Jesus, da cruz de Cristo. Estão querendo te enganar, te desviar, te tirar do teu foco.
O destino deles é a perdição, fique atento. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas materiais, com coisas terrenas, com coisas passageiras. Mas nós é o quê? Pois a nossa pátria está no céu. Com a gente é diferente. Jesus já está falando à luz da palavra. Contigo não, você não vai ser pego de surpresa e nem vai dar ouvido à conversa fiada, porque você conhece a palavra de Deus. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinará a si todas as coisas. Corpo de humilhação. Você estão rindo de você porque você serve ao Senhor, porque você crê na palavra de Deus, estão rindo das suas convicções, da sua credibilidade em Cristo Jesus. Se preocupa não, esse corpo está sendo humilhado, está sendo zombado, com Jesus cuspido, foi torturado, massacrado, mas Ele nos garantiu vitória na cruz. Não saia do seu alvo, foque no Senhor Jesus, no alvo, no céu, as mansões celestiais. Viva uma vida nova, seja nova criatura em Cristo Jesus. Tenha fé no Senhor Jesus e na sua palavra. Busque uma vida de oração, busque a palavra de Deus, viva a comunhão e seja vitorioso em Cristo Jesus. Não saia do seu alvo, porque nenhum outro há salvação, senão no nome soberano de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Guarde a fé e propague e divulgue e transmita com alegria, com grandes coisas fez o Senhor Jesus na sua vida e na sua vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.